Mas vamos lá. Então, vocês podem pegar ali o hino 53, Filhos de Sião. Deixa eu comentar aqui como eu ando fazendo, né? Alguma coisinha assim, só curiosidade sobre os autores. O Robert Lowry é o autor da música e também do estribilho desse hino. Mas a letra das estrofes é do Isaac Watts, né? Eu sei que a pronúncia não é essa, mas tá bom? O Isaac. Então, o Robert Lowry, é interessante que ele era filho de uma família presbiteriana, vindo da Irlanda para os Estados Unidos, mas aos 17 anos ele se converteu em um batista. E ele foi um compositor de muitos hinos, mas ele era pastor, foi também reitor de uma universidade, mas ele dizia que o seu trabalho principal era o pastorado. Então, as outras coisas, ele não se considerava um compositor, um músico, mas um pastor que nas horas de folga compunha seus hinos ali, né? Para louvor e adoração a Deus. Mas ele tem uma coisa que eu temo que venha a ser incomum comigo. Ele encerrou o ministério dele, o pastorado dele, devido a problemas de audição. Ele, no final da vida, foi ficando surdo e acabou tendo que deixar o ministério por isso, né? Sobre o Isaac Watts, ele é tido assim como um compositor. Um compositor. Eu preciso corrigir um negócio aqui no meu celular. Eu não sei por que acontece. Mas voltando aqui, o Isaac Watts ele foi um grande compositor de muitos hinos, mais de 700 hinos. E dizem que ele assim o pai da inódia moderna da Inglaterra. O que ele tinha de diferente? Os antigos, tradicionais, cantavam hinos só baseados na Bíblia, como a gente gosta. Eu já falei que eu gosto mais disso. Mas ele era um compositor que falava muito das experiências cristãs. Isso em si não é errado, né? Mas dá margem para muito erro. É o que a gente vê hoje sendo levado a extremos. E a gente pode ver nesse hino, por exemplo, que tem bases bíblicas, mas ele faz referência a uma questão da experiência cristã. Nós vamos falar sobre isso, sobre o sentido da letra do hino. Tá? Ele era tido como um não conformista na Inglaterra, foi perseguido até por isso, por ele fugir aos padrões da imposição da religião na Inglaterra do tempo dele. A igreja oficial, ele não se adequava a ela, e dizem que ele era assim, até para os não conformistas como ele era um pouquinho radical. Mas, de qualquer maneira, ele compôs quase 750 hinos e que foram muito usados, e muitos deles ainda são cantados hoje em dia, né? Para nós, na tradução, esse hino foi chamado de Os Filhos de Sião. O original dele, a letra é Marchando para Sião. É um
um título que eu acredito que seja mais adequado, até pelo significado geral da letra. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Não sei se todo mundo sabe o que é Sião. Sião acabou sendo uma referência à própria cidade de Jerusalém. Então, quando se fala de Jerusalém, ou de Sião, o Monte Sião, é uma referência a Jerusalém. O que acontece? Essa cidade, aliás, ali, Sião, na verdade, era uma fortaleza ali nas adjacências ou na região de Jerusalém, era propriedade dos jebuseus, e Davi conquistou aquela fortaleza quando ele estabeleceu o reino, quando ele unificou o reino, né? Logo que o Saul morreu, o Davi já reinava lá em Hebrom, mas quando ele foi levado ali para Jerusalém, ele conquistou aquela fortaleza e estabeleceu ali o que é chamado na Bíblia, a gente vai ler várias vezes, a casa de Davi. Tá, vamos dar uma olhadinha lá em 1 Samuel. Desculpa, 2 Samuel. Capítulo 5. 2 Samuel 5. Fala justamente sobre esse momento, quando Davi foi constituído rei sobre todo Israel. Eu vou explicar porque que eu vou ler esse trecho todo aqui, até 12, tá? Então diz assim: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, em Hebrom, e falaram dizendo: Eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom perante o Senhor. E ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens a Jerusalém. Aí ele primeiro dá o relato do tempo onde ele reinou, né? 7 anos ali em Hebrom e 33 lá em Jerusalém. Mas aqui no versículo 6 ele dá sequência ao relato de quando aqueles homens foram lá clamar que Davi reinasse sobre todo Israel. Então fala aqui: partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra. E falaram a Davi dizendo: Não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer: não entrará Davi aqui. Eles quiseram dizer que nem os mais fracos ali não permitiriam, que eles iam lutar até o fim para que Davi não entrasse lá. Porém, versículo 7, porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza e a chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor desde Milo para dentro. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor de seu povo Israel. Então, essa ida de Davi para Sião marcou o grande triunfo dele como rei. Então, e Sião deu origem à cidade de Jerusalém. Apesar de que existe assim um entendimento de que Jerusalém é a própria antiga Salém, né, dos tempos do Abraão ainda, né? Mas
nesse tempo de Davi, séculos mais tarde, tinha lá essa fortaleza que Davi conquistou, estabeleceu o reino dele, fez dali a cidade de Sião, e a partir dali ele construiu e edificou aquilo que foi incorporando e compondo a cidade de Jerusalém, que passou a ser a capital do reino dele. E mais tarde o templo foi construído ali. Sião passa a ser a representação do local santo, né? Onde todo o povo de Deus queria estar. Então ele marca aqui a conquista de Davi, né? A vitória. Não é a vitória da conquista, como é a conquista da vitória. Então esse hino aqui, irmãos, marchando para Sião, para nós traduzido como filhos de Sião, traduzido a versão, ele fala de um hino de triunfo, né? Fala de uma vitória final, triunfal, uma conquista que nós aguardamos. A expressão filhos de Sião, então se a gente já viu que Sião se refere a Jerusalém, filhos de Sião é uma expressão que eu só encontrei utilizada uma vez em Isaías, tá? 66:8. Vamos olhar. Isaías 66:8. Não diz muita coisa, mas diz aqui: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Então a expressão aqui, né? Sião, seus filhos, os filhos de Sião, só é usada aqui para relatar a bênção de Deus de constituir Israel. Sião, ou Jerusalém, sendo a capital, ela representava todo o Israel que Deus estabeleceu, pelo poder dele mesmo. É mais comum a gente encontrar filhas de Sião. Tá? No mesmo livro de Isaías, a gente vai lá no capítulo 3, mas aí não é uma referência muito lisonjeira, ou seja, nada lisonjeira, porque aqui é uma crítica que se faz. As filhas de Sião é representativo, na verdade, não só das mulheres, mas aqui está se falando de toda a população de Israel, na rebelião, desobediência deles a Deus. No versículo 16 aqui, de Isaías 3, diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, e quando andam, caminham saltitando, fazendo tilintar com seus pés. Portanto, o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberto a sua nudez. Capítulo 4, versículo 4 também ainda fala sobre isso. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com espírito de justiça, com espírito de ardor. Então, o profeta está falando literalmente, sim, de mulheres, filhas de Sião. Mas fica evidente que a crítica aqui de Deus é a toda a impureza da nação, não só das mulheres, lógico. Nesse versículo 4 aqui, dá para a gente ver que ele troca, né? Ele utiliza uma hora Sião, né? A imundícia das filhas de Sião, e limpar, né? Quando Deus lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém.
ele reveza os nomes para falar do mesmo lugar, é a mesma referência, mas ele está falando aqui numa futura purificação de Deus sobre Israel. Visto essas coisas, entendido o que é Sião, a referência a filhos de Sião são os habitantes de Sião, aquele povo separado para estar lá. Aqui fala de um povo que não foi digno disso, né, impuro, mas essa expressão passou a ser usada no meio cristão. O povo de Sião, os filhos de Sião, como alguma coisa se referindo aos salvos, tá? Aqueles herdeiros do reino, porque Sião, ou Jerusalém, ou a Nova Jerusalém, é a terra, é a cidade do grande rei. Vamos dar uma olhadinha aqui, irmãos, nas estrofes então do hino. A primeira estrofe diz: ó filhos de Sião, honrai o Rei dos Reis. Louvores altos lhe cantai, louvores altos lhe cantai. Guardai as santas leis, guardai as santas leis. A letra é bem simples e repetitiva, né? Para dar ênfase na mensagem que ele dá. Se a gente observar que ele só diz: filhos de Sião, honrem o Senhor, honrem o Rei e com cânticos, e guardem as suas leis. Ele fala aqui nessa estrofe, nessa primeira estrofe, do nosso papel como adoradores. Adoradores e servos, né? Aqueles que guardam as leis são os verdadeiros cidadãos do reino de Deus, aqueles cidadãos da Jerusalém celestial. Nós muitas vezes usamos essa expressão, né, que nós somos cidadãos do reino de Deus. E aqui é o nosso papel: adorar o nome do Senhor, adorar o Senhor Jesus e cumprir, guardar a palavra de Deus, as suas santas leis. É uma referência aos ensinamentos dele, a palavra de Deus, a palavra de Cristo, que é lei para nós. O nosso papel de adoradores ao grande rei. Ele usa aqui a expressão: honrai o Rei dos Reis. Aí é uma referência bíblica, né? Que a gente encontra lá em Apocalipse 19, que é uma referência a Jesus. Apocalipse 19, 16. Não sei se vocês vão se lembrar. Quando a gente lê, acaba lembrando, né? Mas fala aqui da visão de João. Nem desde o versículo 4, diz: seguiam nos exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada. Apocalipse 19, 16. Né? 14. Você falou 4. 4? Eu falei, desculpa. 14. 14 a 16. E seguiam os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está falando aqui de Jesus na sua vinda. Agora, não vai ser aquela vinda humilde, né? Mas ele vem realmente como um grande rei para estabelecer o seu reino. E ele é identificado aqui, escrito
na sua coxa, no manto e na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele deu um comentário outro dia que eu achei interessante, nem lembro onde foi, irmãos, mas rebatendo aqui um argumento, alguns defensores do uso de tatuagens, né? Argumentando que Jesus vai ter tatuado na coxa essas palavras. Mas o texto dá a entender que isso está escrito no seu manto e na sua coxa não diz propriamente que é na pele, mas sim na roupa, né? Bom, não é o assunto aqui discutir se tatuagem, se Jesus vai ter tatuado. Isso não tem nada a ver com as tatuagens que você faz aí hoje, né? Mas eu também entendo que seja nas vestes dele que aparece escrito essa expressão. Mas eu só comentei isso porque realmente, né, abrindo um parênteses aqui, muitas vezes as pessoas querem achar brechas, né, para defender suas argumentações, seu ponto de vista. Ah, olha aqui, Jesus tem uma tatuagem, então posso fazer também. Por favor, que ninguém vá querer usar esse argumento aqui. Já tem muita gente usando. Na estrofe 2, vamos lá, vamos adiante. Nosso assunto. Na estrofe 2, basicamente, ele reforça essa questão. Se na primeira estrofe ele chama a atenção aqui de que convém a nós adorarmos a Deus e ao rei, honrar o rei com louvores e com a obediência, né, devida a ele. Aqui na segunda estrofe parece que ele reforça isso, mas fazendo um contraste entre o mundo e os adoradores do Senhor, né? Não é para eles isso, né? Não é de se esperar que o mundo vai adorar a Deus. A gente tem que pregar o Evangelho para que pessoas se convertam e façam isso. Mas não é de se esperar que eles vão fazer isso naturalmente. Agora, nós que somos crentes aqui, né, cabe a nós essa adoração, essa obediência, essa fidelidade. A letra original, apesar de enfatizar mais a questão da marcha, né, estamos caminhando para Sião, ela também dá esse sentido aqui, na segunda estrofe, dessa comparação, esse contraste entre o mundo e os crentes, né? Diz assim a estrofe: os que do mundo são, a Deus não dão louvor, mas filhos do Celeste Rei, louvai ao Salvador, louvai ao Salvador. O mundo não dá louvor. Os filhos é que devem dar louvor. Isso é para nós. Nós temos que louvar o Senhor. Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa honra. E a nossa marcha para Sião, que é aqui nessa vida, nós estamos aqui caminhando para aquele dia, né? Para Sião marca assim a Jerusalém eterna. Não é segredo que o hino está falando disso. E nós estamos caminhando aqui, vivendo. A nossa vida deve ser em adoração, na esperança, na expectativa de nós alcançarmos o reino. Enquanto nós estamos aqui, como ele diz aqui, o mundo não dá louvor para o Senhor. E Deus nem espera o louvor deles, mas sim os filhos do Rei Celestial, o Celeste Rei, que é Jesus, o Rei que vem dos céus. Salmo 33, 1 fala sobre isso. Salmo 33, 1 diz: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. O louvor compete aos retos, aos justos.
ao povo de Deus. Então, se nós somos retos, ou seja, se nós somos justificados por Cristo, nós somos assim. Então ele diz, regozijai-vos, alegre-se nisso. Porque nós temos o privilégio de adorar, de servir ao Senhor. O mundo pode até cantar hinos, né? A pessoa mais incrédula do mundo pode ir numa igreja ou pode até fazer um grupo gospel, como tem muitos aí cantores gospel, que pelos sinais deles não tem nenhum temor a Deus. Eles cantam, né? Podem cantar até de uma forma bem bonita, mas o que Deus requer é o nosso louvor. E nós aqui temos a alegria de adorar, de louvar o Senhor. Eles fazem isso por outros motivos. Talvez por dinheiro, talvez só por gostar de música, satisfação da carne, mas não por prazer de adorar a Deus mesmo. Algum tempo atrás eu ouvi o relato de um pastor, mas ele falando sobre um outro que tinha visitado ele, um pastor americano, e que disse que na igreja dele tinha muitos ateus que frequentavam os cultos da igreja dele. Que eles gostavam muito de participavam, eles cantavam os hinos, eles ouviam a pregação, mas eles eram declaradamente ateus. O que faziam lá, não sei. Mas certamente não é a alegria de adorar o Senhor ou de obedecer às santas leis dele. A terceira estrofe, irmãos, nós que estamos caminhando por alguma coisa, a gente fica na expectativa de uma coisa que estimule a gente para isso, né? O que tem pela frente? E nós aguardamos coisas preciosas. Ele fala das delícias eternas. A letra original em inglês fala de doçuras. Na nossa versão aqui aparece delícias. Diz assim, dos montes de Sião provém delícias tais, que de prazer nos enchem mais, que de prazer nos enchem mais. Que gozos terreais, que gozos terreais. Então, dos montes de Sião, ou seja, aquilo que vem do Senhor, aquilo que nós aguardamos, é muito mais delicioso, vai ser muito melhor do que qualquer coisa que a gente tenha ou possa ter aqui. Por mais que a gente seja abençoado aqui com coisas boas, nada nessa vida se compara com as delícias prometidas, né, para nós. O que é bem representativo é justamente, irmãos, a respeito disso. O texto fica longo, né, para a gente ler todo ele, mas é Apocalipse 21, do versículo 9 até o 22, 5, que fala da Nova Jerusalém. Como a gente está um pouquinho avançado, eu não vou pegar para ler esse texto todo, mas vamos pensar só algumas coisinhas ali que João relata daquilo que ele vê. No versículo 1 do capítulo 21, ele fala que eu vi um novo céu, uma nova terra, e ele passa a ter descortinado para ele aquelas coisas, a revelação da cidade gloriosa. Versículo 10 diz, levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então aqui a referência a Sião é justamente essa Jerusalém citada aqui, a Santa Jerusalém, não essa Jerusalém que existe lá, mas a Santa Jerusalém que de Deus descia do céu, na visão de João. E ele relata que tinha a glória de Deus, sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, e ele passa a descrever as belezas, né, do lugar,
Tudo isso, lógico, com a simbologia típica de Apocalipse, para representar a grandiosidade daquilo que, né, da pureza das coisas que Deus tem preparado. No versículo 26 a gente vê: e a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro vão entrar lá. Os filhos de Sião, né? Que aqui no nosso hino está se referindo, são justamente esses tais que vão entrar em Sião, que são aqueles que têm inscritos seus nomes no livro do Cordeiro, ou seja, os salvos. Na última estrofe, a gente lê, estrofe 4, a gente lê o seguinte: ó, venham no louvar, venham louvar ao Senhor, o Rei, os que seus filhos são, e se ergam já a demandar, as plagas de Sião, as plagas de Sião. Agora aqui eu vou fazer um desafio para vocês. Que história é essa de demandar as plagas de Sião? Alguém se arrisca a me responder, não? Alguém já teve a curiosidade? Porque são palavras que a gente não costuma usar, né? E aí, eu vou dar 1 minuto para vocês. Alguém arrisca? É interessante, irmãos. Uma das coisas que eu quero fazer nesses hinos aqui é a gente aproveitar para pegar... Tem alguns que tem umas palavras fora do nosso vocabulário, né? A gente não está acostumado a usar elas. Tem gente que defende uma coisa: quando você tem palavras arcaicas, palavras antigas assim, deixa de usar, né? Então, o camarada tem um vocabulário pobre e ele se conforma em ficar pobre de vocabulário. Então, em vez de pegar uma Bíblia com uma boa versão, ele procura uma Bíblia que tem uma versão mais simples, na linguagem de hoje, né? Que é mais gostoso de ler, porque ele entende melhor, tal. Ele acha que está entendendo melhor, mas não, ele está entendendo coisas meia boca, né? E às vezes até quem simplificou ali, simplificou do seu jeito e acaba tendo um entendimento equivocado. Mas nos hinos também, tem muita gente que não quer mais cantar os hinos do cantor cristão, esses hinos antigos, não porque eles sejam ruins, mas porque tem palavras que ele não entende. Então, em vez de o camarada consultar um dicionário, tá aí na internet, é fácil, né? Não precisa nem ter o livro O Pai dos Burros, não. É só jogar lá no celular, no computador, pesquisa o significado da palavra e dá para entender. Agora entendi o que quer dizer isso. Tá, demandar, eu lembrava o que era, mas plagas, realmente, eu confesso para vocês que nem eu lembrava. Então, se vocês não sabiam, não se sintam assim mal, porque eu tô nessa, tá? Mas é uma cidade, é um lugar, um território. E demandar, fazer uma demanda, é você requerer, é você pleitear, você lutar por aquilo que já é supostamente seu direito, né? Mas você está requerendo: eu quero isso, né? Eu quero tomar posse disso. Então esse é o significado, né? Ele está dizendo: venham os filhos de Sião, venham louvar o Senhor, né? E se ergam já, se levantem já a requerer, a demandar o seu lugar na Jerusalém Celestial, ou em Sião. Tá? Então esse é o significado, que é uma convocação final, né? Ele desfecha o hino com essa convocação geral. Então, venham, vamos lá, nós que somos adoradores do Senhor, né? Os retos, a quem convém o louvor,
venhamos, né, ansiosos por aquilo, tomar posse para uma adoração eterna, nós estarmos naquele lugar incontaminável, na presença do Senhor. Jesus mesmo ensinou a gente a orar, né? Quando ele ensinou seus discípulos a orar, ele disse: venha o teu reino. Lembram disso? No meio da oração que Jesus ensinou, ele ensinou os discípulos a orarem assim, clamando: venha o teu reino. É uma forma, irmãos, de nós estarmos demandando as plagas, né? Nós estamos requerendo esse momento de nós tomarmos posse desse território. Tá? Então, é bíblico isso também. Sião representa a nossa morada eterna, nossa habitação com Deus, no seu reino, no reino do Rei dos Reis, que é Jesus, né? O Senhor de todo o seu povo. Então ele fala aqui de nós estarmos nessa vida, nessa jornada aqui, com os olhos lá no futuro, na frente, e não esperando para começar a adorar o Senhor no futuro, quando o Rei vier, né? Mas para nós o Rei já veio, ele já é nosso Rei, então desde já cabe a nós adorarmos a Ele, como diz o hino. Então, é um hino que estimula a gente a olhar para as coisas, as glórias eternas, né? E de a gente, enquanto vive aqui, viver uma vida de verdadeira adoração e obediência a Deus. Tá? Então, quando nós cantamos esse hino, convém pensar nisso.